Hoje a gente vai continuar o vídeo anterior sobre analisar literalmente todos os filmes da DreamWorks. Depois de quase 10 filmes, a gente finalmente chegou em Kung Fu Panda. E dessa vez eu vou fazer um negócio um pouco diferente, porque eu vou analisar cada filme individualmente em um vídeo, ao invés de fazer aquele compiladão. Isso vai demorar mais? Vai demorar mais, mas pelo menos o resultado é algo que vai me agradar mais e que provavelmente vai agradar vocês também. Kung Fu Panda é um negócio que é meio igual, ao mesmo tempo que é meio diferente. Se a DreamWorks começasse sua existência hoje, a crítica provavelmente estaria falando sobre a fadiga do estilo DreamWorks de produção, e não tem como defender muito não. O esqueleto dos primeiros filmes era realmente cheio de formulinhas. O personagem principal é uma pessoa isolada da sociedade ou do grupo a qual ele faz parte. Ninguém acredita no seu sucesso até ele dar a volta por cima e provar o seu valor naquela comunidade. Mahoi, essa descrição pertence, vamos lá. Antes, Shrek, como treinar o seu dragão ou Kung Fu Panda? E a resposta é mais do que óbvia, nenhum desses quatro. Essa é a descrição de Maria do Bairro, clássico das tardes do SBT. Olha só essa cena, que coisa linda da dramaturgia mexicana. Atuação sutil. Mas essa repetição do tema underdog não necessariamente era algo negativo para os filmes da DreamWorks, porque eles possuíam uma coisa muito simples chamada identidade, que fazia um ser completamente diferente do outro, mesmo o tema do esqueleto do roteiro sendo exatamente o mesmo. Antes da gente continuar, já te inscreve, deixa teu like, e se o botão hypar estiver aparecendo aí, você já sabe, né? É um botão, e a função do botão é, adivinha, apertar. Tecnologia! Kung Fu Panda se passa em um universo de animais antropomorfizados em uma China antiga, provavelmente feudal, em um modelo de sociedade altamente moldado pelo Kung Fu e em fazer poses iradas. Daí que a gente vai conhecer o Po, que assim como todo mundo naquele lugar, acredita que dar pirueta e sair chutando e socando são as coisas mais legais do mundo. E eu não posso negar, deve ser realmente bem chato viver em um lugar que não exista coisas maravilhosas como o BBB e o rancho do Carlinhos Maia. Você trabalha com quem? O plot do filme, que acontece já no início, é quando essa tartaruga sem vergonha decide que vai dar o título de maior guerreiro da história do Kung Fu para alguém que nunca lutou Kung Fu, ou seja, o próprio Po. Isso vai desencadear uma série de conflitos, tanto entre os outros guerreiros que não aceitam o Po como o dragão guerreiro, quanto pela fuga do vilão Tai Lung, que tem uma rixa muito intensa mal resolvida em relação a esse título de maior guerreiro da China. O filme de 2008, naquele monte de produções vindas depois de Shrek e antes de Como Treinar o Seu Dragão, dentre essa listinha foi o que teve o maior sucesso e provavelmente é o mais bem produzido também. Eu dou um certo crédito para esse filme pela forma como esse tema do underdog, diferentemente dos filmes anteriores, se relaciona com toda uma narrativa de produções wuxia. Wuxia é um termo literário da China antiga, onde as histórias misturavam fantasias com artes marciais e contavam basicamente sobre heróis que vinham das classes mais baixas lutando contra as injustiças e basicamente refletindo sobre aquele ideal do guerreiro cheio de valor e honrado que hoje é muito associado aos samurais. Esse estilo de história é até que bem famoso na China. Pegar de exemplo Nizar, provavelmente a coisa mais impressionantemente boa já lançada no quesito animação nos últimos, sei lá, 10 anos. Esse filme é lindo em todos os sentidos, e se for colocar lado a lado com Kung Fu Panda, eles têm muita coisa em comum, apesar de serem histórias completamente diferentes. Inclusive, na verdade, tal qual a comparação entre Interstellar e Terra à Deriva,
dá para notar uma diferença gritante também na forma como o Ocidente conta histórias em comparação com o Oriente. E eu sei que eu tô fugindo um pouquinho do tema aqui, mas vamos lá, isso aqui não é redação do Enem, a gente não precisa ser tão engessado. Kung Fu Panda tem uma história muito centrada no indivíduo, tanto na história do Tai Lung quanto na história do Po se tornando o herói. Enquanto que Nizar, mesmo seguindo uma história muito parecida, vai ter uma resolução focada muito mais em como o coletivo de pessoas que fazem parte daquela sociedade resolvem o problema. Apesar do Nizar ser extremamente poderoso, ele não resolve tudo sozinho, e isso é interessante tanto na questão cultural, porque, vamos lá, o cinema e a arte é um reflexo da sociedade. Então faz muito sentido sociedades individualistas como o Ocidente abordar histórias sobre grandes vitórias e indivíduos, enquanto sociedades mais coletivistas como a China contarem histórias não sobre um guerreiro, mas sobre um grande acontecimento e como o povo daquela história resolveu esse problema, mesmo que ainda exista o grande guerreiro ali por trás. Ele não é a base para resolver aquele problema, ele não faz tudo sozinho. Mas ao mesmo tempo, isso limita até certo ponto onde essas histórias podem ir. Porque pensa comigo, a gente já vai pro 5º filme dessa bagaça, onde o foco continua sendo o dragão guerreiro. E desculpa, mas o Po não é um personagem assim tão interessante desde, sei lá, o 2º filme. Não fosse as séries, a gente não saberia absolutamente nada sobre os 5 Furiosos. E alguns personagens ali, como a Tigresa, possuem muito potencial para uma boa reflexão que a gente simplesmente nunca vai ver porque o foco tá no indivíduo, o grande herói, dragão guerreiro. Enquanto que se a gente pega Nizar de exemplo, até um Minion como o Shen tem um baita desenvolvimento. Na verdade, se for parar pra pensar, até o ogro que luta contra o Nizar no primeiro filme tem um arco de desenvolvimento. Ele se sacrifica pra salvar os pais do Nizar e tal. Em Kung Fu Panda, tirando os vilões, o Po e o Shifu, praticamente nenhum outro personagem tem um arco a lá muito interessante ou a lá muito profundo. A Tigresa até entraria como tendo um arco, mas se a gente parar pra analisar, a história dela é muito mais sobre como o trauma do Shifu em relação ao Tai Lung afetou as decisões dela, do que propriamente sobre a Tigresa em si. Os outros 5 Furiosos, então, nem pergunta. O filme Kung Fu Panda foi um sucesso tão grande na China que gerou um debate nacional sobre por que os ocidentais fizeram um filme melhor sobre a cultura chinesa do que os próprios chineses. Você já deve ter escutado isso em algum lugar, a galera tira informação da bunda quando é pra falar sobre o Oriente, mas é uma frase interessante pra gente voltar ao tema sobre me agradar, a forma como o Kung Fu Panda retrata a cultura chinesa. E não que eu saiba muito sobre a cultura chinesa, mas é porque a maioria dos filmes americanos sobre coisas não americanas são basicamente assim. Ora, obrigado, ora, obrigado. É bom ver essas outras pessoas chinesas. Como podem ver, nós também somos pessoas chinesas. Bing bong, bing bong. Xing chong, fing fong. 他们在干什么呀？哎，我真的不知道。 Kung Fu Panda, inclusive, me fez eu me interessar sobre o cinema chinês. Quando eu fui atrás de procurar o que a China produz, você percebe que isso aqui definitivamente não é verdade e que esse filme não existiria sem o cinema chinês. O grande espetáculo visual de Kung Fu Panda vem do cinema chinês. O Tigre e o Dragão ou o Clã das Adagas Voadoras são exemplos bem óbvios e mais famosinhos, mas o cinema chinês e, de certa forma, o cinema oriental como um todo, nisso eu incluo o Japão e a Coreia do Sul, tem um apelo visual muito grande e isso influenciou sim esse filme. E, de certa forma, o cinema oriental como um todo tem um apelo visual muito grande e isso influenciou esse filme a ser o que ele é. E eu não nego que a parte visual me encantou sobre Kung Fu Panda muito antes da parte narrativa, mas conforme você assiste o mesmo filme 8 vezes ao decorrer da sua vida, você consegue pegar um pouquinho do subtexto dele. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns temas diferentes desse filme, porque
os principais temas já foram muito abordados. Por exemplo, o lance da autoestima, todo mundo fala sobre isso. E é provavelmente o tema mais forte que tem nesse filme. De certa forma, é abordado, inclusive, de uma forma melhor do que nos filmes anteriores da DreamWorks, que também falavam sobre autoestima. Shrek tem isso, Como Treinar o Seu Dragão, que vem depois, tem isso, mas enfim. Conforme você vai se aprofundando, você percebe que o buraco é bem mais embaixo. O lance não é somente sobre autoestima, mas sobre expectativas de sucesso frustradas. Sobre como autoestima não necessariamente é simplesmente sobre a sua aparência, mas sobre como o fracasso em cumprir aquilo que os outros determinam pra você e que você próprio se determina te joga pra baixo quando você não tem onde se apoiar, sobrando apenas o ódio ou o perdão de si próprio e o entendimento de que você é bom em simplesmente ser você. Qual caminho você vai seguir é você quem decide. E esse tema tá entrelaçado na narrativa do Tai Lung, assim como também tá na narrativa do Po, o que faz esses dois personagens serem yin e yang, uma dualidade perfeitamente bem construída. Na verdade, é dessa forma que esse filme passa de uma simples aventurinha boba com briguinha entre animais e se torna basicamente um marco na história do cinema americano e no cinema das animações, porque, meu amigo, tem muito de taoísmo aqui. O taoísmo não é exatamente uma religião unificada, existem diferentes correntes taoístas, mas Kung Fu Panda consegue se conectar com a base que alicerça todas elas de uma forma muito interessante. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Essa cena é bem famosinha pela internet, mas grande parte do público não consegue entender muito bem o que ela significa e nem qual ligação isso tudo tem com o resto do filme. Mas pro final, após uma série de conflitos, Tai Lung vai conseguir chegar até o Palácio de Jade, o local onde os guerreiros Kung Fu treinam, e vai confrontar o Shifu, o antigo mestre, sobre o porquê, mesmo ele sendo o mais capacitado, o mais forte e o mais esforçado daqueles ali, ele ainda assim não recebeu o título de dragão guerreiro que deveria ser dele por direito. Existe um momento em um filme japonês chamado Dias Perfeitos, e esse momento ilustra muito bem o que é isso aqui. Kondo, né? Kondoっていつ? Kondo wa kondo. Ima wa ima. Kondo wa kondo. Ima wa ima. O que o Oogway fala para o Po nesse momento, em que ele tá triste sobre a não aceitação dos 5 furiosos dele na equipe, não é simplesmente um papo de coach sobre não se importe com amanhã e viva hoje adoidado, enche a cara de cachaça, vá num bordel, coma várias... Não tem nada a ver com isso. É basicamente o conceito de Wu-Wei, a não ação no taoísmo. Não é sobre aceitar as coisas simplesmente sem se preocupar com amanhã, mas seguir o modo de vida em harmonia com o Tao. O Tao é o princípio que versa basicamente sobre aquilo que é material e imaterial. É o criador, o criado e a criação. Em outros aspectos, é um caminho, inclusive é isso que significa a palavra, dá pra dizer que é o destino ou um tempo. É um conceito bem complexo, mas resumindo, a não ação versa sobre a ação apenas dentro do limite do que a nossa natureza ou as nossas condições materiais permitem. É simplesmente não forçar, não tentar fazer o que vai para além da sua natureza, para além daquilo que você não pode controlar. Em última análise, o Po entende o conceito da não ação. Ele tenta fazer aquilo que está dentro dos seus limites, quando descobre que seus defeitos, na verdade, são justamente aquilo que faz dele o melhor para ser o dragão guerreiro. Enquanto o Tai Lung é justamente quem recusa a aceitação desse destino, enquanto o Po é a aceitação serena dos limites da sua natureza, Tai Lung é a recusa, a mágoa, a vingança.
E isso complexifica muito mais toda a dualidade que esses dois personagens têm. Eu acho que eu consegui condensar bastante o que eu queria falar sobre esse filme, porque ele toca em temas que são realmente muito interessantes, mas que pouca gente realmente comenta no YouTube. Apesar de existir 1 milhão de vídeos sobre esse negócio, eu acho que ninguém nunca comentou sobre essas paradas que eu decidi trazer aqui. Ou talvez sim também, talvez eu esteja me colocando em um pedestal, talvez. Mas um pouquinho de autoestima não mata ninguém. Enfim, por hoje é isso. Dá uma olhadinha no que eu tenho além desse negócio aqui, porque esse canal tá parado há 1 ano e eu preciso de alguma forma pra me sustentar. É isso. Tchau, valeu, até a próxima.